Nessa videoaula nós vamos aplicar a equação de Nernst a pares redox, então a semi-reações como essa aqui, por exemplo, e a equações globais. Então a equação de Nernst relaciona o potencial do eletrodo, por exemplo, a sua composição expressa aqui no quociente de reação, a partir dessa equação aqui. Se você substituir as constantes, R, a constante universal dos gases, F, a constante de Faraday, e a temperatura 298 Kelvin, 25 graus Celsius, você tem essa forma mais simples de memorizar aqui da equação de Nernst. Mas vamos lembrar alguns tipos de eletrodos primeiro. O eletrodo gás-íon consiste em gás, íon na solução e a fase sólida aqui. Isso aqui é basicamente o eletrodo padrão de hidrogênio. Então esse é um exemplo de eletrodo gás-íon. Aqui está um desenho mais arrumadinho aqui do eletrodo padrão de hidrogênio, né? Então você tem a platina, a superfície catalítica onde a reação vai acontecer. Você pode ter oxidação do H2 ou redução do H+. Você tem H3O+, o íon hidrogênio em solução, hidrogênio em fase gasosa em contato com o gás. Então esse é um exemplo de eletrodo gás-íon. Outro exemplo você pode ter esse aqui, que é o eletrodo de gás-cloro. Mas ainda falando sobre o eletrodo de hidrogênio, então você pode escrever a semi-reação do eletrodo de hidrogênio dessa maneira, por exemplo. 2H3O mais, né, e um H+, se você quiser, você escreve H+, mais 2 elétrons, dando H2 gasoso mais 2 H2O. Uma vez que você tem a semi-reação, você pode escrever o quociente de reação. E o quociente de reação é fundamental para você usar a equação de Nernst. Então, o quociente de reação aqui vai ficar um pouco embolado. Vai ser a pressão parcial do H2 aqui no numerador, que é, já que ele está como produto. A água não entra no quociente de reação. E aqui você vai ter concentração do H3O mais ao quadrado. Bom, vamos a um outro tipo de eletrodo, né? Eletrodo metal-íon metálico. Então você pode ter, por exemplo, zinco mergulhado em uma solução de sulfato de zinco. Então a semi-reação vai ser essa aqui, a redução do metal. O quociente de reação então fica 1 sobre a concentração do íon, aqui é N, né? N+. E a equação de Nernst assume essa forma. Lembrando que aqui eu estou usando a atividade porque eu usei esse material para ensinar físico-química, mas se você não sabe o que é atividade, usa concentração. Aqui é M, N+, né? Outro tipo de eletrodo que também é familiar para vocês é o eletrodo metal, sal insolúvel, ânion. Por exemplo, eletrodo de prata, cloreto de prata, eu falei sobre ele na aula passada. O quociente de reação aqui é simplesmente a concentração do cloreto. Então, por isso, a equação de Nernst está escrita dessa maneira. Se você tiver o eletrodo de calomelano, então o quociente de reação é igual à concentração do cloreto ao quadrado. Ó, tem 2 aqui, não tem? Então, ponto-chave é saber escrever quociente de reação. Então agora nós vamos resolver a questão 20 do vestibular de 2009 do ITA. Então vamos desenhar para ficar mais interessante aqui. Um elemento galvânico é constituído pelos eletrodos abaixo especificados, ligados por uma ponte salina e conectados a um voltímetro de alta impedância. O voltímetro simplesmente está lá para medir o potencial, né, a força eletromotriz. Alta impedância quer dizer que ele tem uma resistência interna muito alta e não permite a passagem de corrente elétrica. Então, eletrodo 1, você tem um fio de platina com 500 ml de solução aquosa de hidróxido de potássio. No eletrodo 2, você tem um fio de platina em contato com 180 ml de solução 0,225
molar de ácido perclórico e 320 ml de solução aquosa 0,125 molar de hidroxódio. Olha, para esse eletrodo aqui, você vai ter que usar a estequiometria de solução para determinar a concentração de H3O+, nessa solução. Eu não vou fazer isso, porque eu considero que vocês já sabem estequiometria de solução e vocês fazem isso aqui rapidamente. Então, enquanto eu desenho a célula aqui para vocês, eu dou uma pausa no vídeo, vocês vão calcular a concentração de H3O+. Bom, vocês calcularam então a concentração de H3O+ no eletrodo 2, aqui, o eletrodo que eu coloquei arbitrariamente à direita, admitindo-se que a temperatura desse sistema eletroquímico é mantida constante a 25 graus e que a pressão parcial do oxigênio é 1 atmosfera, é para assinalar a alternativa correta. Ele deu alguns valores de potenciais aqui de alguns pares redox, então se você estiver suficientemente treinado, você vai perceber que esse aqui, esse primeiro, diz respeito ao potencial de redução do oxigênio em meio ácido. Então, posso escrever a equação dessa maneira. O2 mais 2H mais 2 elétrons e, como produto, água, H2O. Aqui é 1/2 de oxigênio. E o potencial padrão aqui, 1,23 volt. Se você estiver suficientemente treinado, vai perceber que esse potencial aqui se refere à redução do oxigênio agora em meio alcalino. Então, você tem lá 1/2 de O2 mais H2O mais 2 elétrons, dando 2OH-. E esse aqui é o potencial de redução aí do oxigênio meio alcalino, então 0,40. Então eu tenho duas semi-reações e dois potenciais, né? Vou colocar aqui potencial 1, potencial padrão 1, potencial padrão 2. Por quê? Porque eu tenho a semi-reação 1, que é meio ácido, e a semi-reação 2, que é meio básico. Vamos primeiro usar a equação de Nernst para calcular os potenciais desses pares redox nas duas soluções. Então, na solução 1, eu tenho uma solução alcalina. Então, eu acho que a reação que predomina na solução 1 vai ser nessa segunda reação. Então, no eletrodo 1, vai predominar a reação 2, né? Fica um pouco complicado se você não prestar atenção, né? Ou não. Então, o potencial da semi-reação 2 é igual ao potencial padrão, que é 0,40 volt, menos 0,0592 sobre o N é 2, ó, aqui 2 elétrons, log, quociente de reação, eu tenho aqui como produto o OH-, então OH- ao quadrado,
E aqui eu tenho que dividir pela pressão parcial do oxigênio, que nesse caso é 1, né? Então, pressão parcial do oxigênio elevado a 1 meio. Por que 1 meio? Olha aqui o coeficiente estequiométrico. Então, essa é a equação de Nernst para essa reação de redução do oxigênio em meio alcalino, que acontece no eletrodo 1. Então, eu vou substituir os valores agora. E aqui nós temos o potencial, então, para esse eletrodo 1, onde acontece a redução do oxigênio em meio alcalino. Agora nós vamos escrever a equação de Nernst para o eletrodo 2. Então, no eletrodo 2 acontece a reação 1 aqui, né? Porque o eletrodo 2 tem pH ácido, né? Então você vai ter a redução do oxigênio em meio ácido. Então o potencial, eu vou colocar 1 aqui, que se refere à semi-reação 1, vai ser então o potencial padrão, que é 1,23 menos 0,0592 sobre 2, olha os dois elétrons aqui, log, o quociente de reação é, bom, a água não entra na jogada, então 1 sobre pressão parcial de O2 elevado a 1 meio, por quê? Porque 1 meio é coeficiente estequiométrico. Concentração de H+ ao quadrado. Então aqui está a equação de Nernst para essa semi-reação 1, que se refere à redução do oxigênio em meio ácido, que é justamente o que acontece no eletrodo 2. Vou substituir agora os valores. Então, substituindo os valores, o potencial fica, segundo minha conta, deixa eu fazer a continha aqui, 1,059 aproximadamente, 1,059 volt. O detalhe é que eu tenho aqui os potenciais de redução. Só que você não pode ter, num elemento galvânico, numa pilha como essa, num eletrodo acontecendo a redução e no outro também. Na verdade, um eletrodo vai acontecer a redução, no outro eletrodo vai acontecer a oxidação. Qual eletrodo você vai observar a redução? Aquele que tem o maior potencial de redução, que é esse aqui. O eletrodo que tem o menor potencial de redução, vai acontecer a oxidação. Então, coincidentemente, esse E2 aqui, que se refere ao potencial de redução do oxigênio em meio alcalino, se refere ao potencial do eletrodo da esquerda, que é o eletrodo 1. O E1, que corresponde ao potencial de redução do oxigênio em meio ácido, diz respeito à reação que acontece no eletrodo da direita. Então, como esse E1 tem um potencial maior, nós vamos mantê-lo, é o eletrodo em que vai acontecer a redução, e o E2 nós invertemos o sinal, ou simplesmente você pensa assim, naquela regrinha ΔE igual ao potencial do eletrodo da direita, potencial de redução do eletrodo da direita, menos o potencial de redução do eletrodo da esquerda. Do eletrodo da direita ficou 1,059, o da esquerda 0,5184. Então, pelas minhas contas, deu 0,534 mais 0,534 volt. Vamos ver lá a resposta correta? É isso aqui, ó. Bom, agora que vocês viram como eu resolvi calculando os potenciais de redução para os pares redox em particular, ou seja, os potenciais de redução para as duas semi-reações de redução, a semi-reação de redução do oxigênio em meio alcalino e a semi-reação de redução do oxigênio em meio ácido. Agora eu vou fazer num método um pouquinho diferente. Eu vou calcular o potencial usando a equação global. Então vou dar um tempinho aqui para apagar o que eu escrevi para fazer de um método diferente. Vocês vão ver que o resultado vai sair o mesmo. Mas o importante é você saber o que você está fazendo.
O que eu fiz agora foi manter a primeira semi-reação e inverter a segunda. Por quê? A segunda tem o menor potencial de redução. Então é aqui onde você vai ter, teoricamente, a oxidação. No fundo, eu tenho aqui a reação de neutralização da água, né? O quociente de reação vai ficar, então, 1 sobre concentração do H mais ao quadrado, concentração do OH menos ao quadrado. Vou aplicar isso na equação de Nernst. Agora eu penso na equação de Nernst dessa maneira aqui, ó. ΔE igual ΔE padrão menos 0,0592 log de Q. Então, log de Q. Então, vou substituir os valores. ΔE é igual ao ΔE padrão, que é 0,83 volt, aqui sobre N, né? Menos 0,0592 sobre 2, são 2 elétrons na semi-reação, log de 1 sobre, qual a concentração de H+, é 10 a menos 3, né? Então, 10 menos 3 ao quadrado. Concentração de OH- é 10 a menos 2. 10 a menos 2 ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, a matemáticazinha bem básica. Então, ΔE também, novamente, deu 0,534 volt. Então, resolvi usando a equação de Nernst. Primeiro, calculando os potenciais individuais dos pares redox. E segundo, de um outro método, também com a equação de Nernst, mas calculando o potencial da equação global. Próxima aula, voltamos com a equação de Nernst.